Fala galerinha, o bate-papo. Galerinha, como eu falei, estamos aqui mais uma vez na Midi TV para fazer aquele bate-papo que eu prometi e hoje temos uma grande super novidade, que é uma pessoa que eu perto dele eu fico pequenininho, Fábio Rister, para vocês aqui na Midi TV para fazer esse grande bate-papo, meu amigo. Prazer estar aqui, muito feliz em ter essa oportunidade aqui, poder falar um pouquinho sobre o bodybuilding, um pouquinho da minha história também. Acho que vai ser bem legal esse bate-papo aqui. Rapaz, eu sou muito curioso. Como você aí de casa sabe, é tudo improvisado, não tem nada combinado, né? Inclusive até caiu aqui o meu retorno. Seguinte, Fábio, tudo aqui que vai acontecer para você de casa, para vocês entenderem, pessoal, é uma novidade não só para vocês quanto para mim. E eu sou muito curioso porque eu já conheço o Fábio de longas datas. Graças a Deus, a grande maioria das pessoas que passaram aqui pela Midi TV e vieram fazer parte desse bate-papo com o Xande, eu já conheço um pouco da história, mas eu sou curioso. Eu te conheço como pessoa, do seu dia a dia, né? De se encontrar numa academia, né? Exatamente. Tava até comentando aqui nos bastidores do estúdio. A gente se via muito na academia, aquela coisa, ô parceiro, ô irmão, tamo junto, boa semana, isso, aquilo. Só que o Fábio, né, tomou uma proporção na vida dele que eu não sei como funciona. E a minha curiosidade é essa, né? Da onde surgiu a ideia de fazer parte do fisiculturismo, né? Se é assim que fala, Sim, assim mesmo, é dessa forma? fisiculturismo, bodybuilding, né? São as expressões aí que a gente pode tomar. Cara, acho que começar lá de trás, né? Desde o princípio, irmão. Sim. Eu tenho acho que uma ligação muito forte até com o esporte. Então, desde pequeno, eu sempre gostei muito de estar próximo ao esporte, praticar o futebol, depois fui pro vôlei. E quando eu tinha mais ou menos em torno de 15 anos, 14 anos, eu estava treinando vôlei excessivamente e aí com isso começou a vir lesões, principalmente no ombro. E aí na época até o Lalu, acho que acredito que você deve conhecer, que era treinador do vôlei de Jaguariúna. Lalu, aproveitar já a oportunidade e mandar um grande abraço. Ele é professor da Prefeitura Municipal de Jaguariúna, né? Ele é concursado. Lalu, hoje, se eu não me engano, diretor da Prefeitura. Grande abraço, meu amigo, sucesso pelo trabalho. E passou muitos atletas ali por ele, né? Sim, muitos atletas. Inclusive o Vitor, que hoje é jogador de vôlei profissional, treinou na seleção de Jaguariúna, né? Mandar um abraço para o Vitor também. O Vitor, irmão do Felipe. É o Vitor, né? Gigantesco, joga um vôlei. Gente boa demais. Desculpa Exatamente. cortar. Imagina. Então, e aí até por instrução dele, eu fui e iniciei a musculação, mas sempre fazendo um treino mais voltado para a performance no vôlei, para prevenir lesão e também melhorar a performance, né, como um todo. E aí, logo após isso, 2 ou 3 anos depois, foi quando eu entrei na faculdade. E aí, depois que eu entrei na faculdade, aí não tinha mais o tempo para vôlei. Você fez a faculdade e concluiu ou você tá Não, na época eu fui e concluí a faculdade de Engenharia de Produção. Engenharia de Produção. Sou formado Você é formado em Engenharia de Produção. Engenheiro. Até trabalho na Agreco já tem 12 anos, desde Legal. essa época. Logo no meu 2º ano de faculdade eu ingressei lá na empresa e tô até hoje lá. E aí, em paralelo a isso, com aquela vida corrida, estudando, trabalhando, fazendo outros cursos também, só tinha tempo para fazer academia. A academia tem horários mais flexíveis, né? Então aí foi onde eu comecei só a me dedicar à musculação. Só que até o momento não tinha nenhuma pretensão de competir, nem nada. E aí o tempo foi se passando. E aí no ano da pandemia até, em 2020, foi quando eu iniciei, quis fazer um acompanhamento mais próximo, com alguém mais profissional e tudo mais, que foi com o Ricardo Nascimento. Ele é um coach de Campinas, ele é atleta também, atleta da Max, aquela empresa de suplementos. É uma marca, né? Isso, exatamente. E até por indicação de um amigo meu que você também conhece, o TK. O TK, grande TK, um forte abraço pro TK. Eu me lembro quando ele trabalhava ali na Artec, se não me engano, ele fazia os designs, os moldes para fazer os adesivos, sim, né? Sim, mandar um abraço para o TK e para a Artec lá de Jaguariúna, né?
satisfação. Sim. Por isso que é muito gratificante trazer pessoas comuns aguardando. e que tem uma história, né? Exato. E que tem uma história bonita, porque a sua história, que não é uma história de superação, é uma história que quem te acompanha ao decorrer desses tempos, desses anos todos, né, formou na sua faculdade, está crescendo cada vez mais. Toda vez que eu vejo o homem está gigante, né? E provavelmente, devido a isso, você está fazendo uma nova faculdade na área a gente estava conversando nos bastidores, acho que de nutrição. Isso, exatamente. Aí tá tudo ligado nesse mesmo momento. Eu pulei aí. um pouquinho mais para frente, adiantei, mas continua, por favor, Em né? 2020, Desculpa. até conversando bastante com o TK, ele me indicou, e aí eu comecei a passar com o Ricardo. E desde o primeiro momento, o Ricardo falou, cara, você tem uma genética muito A boa. sua genética é boa, né? E uma linha muito boa, dá até dó de não te ver em cima do palco. Eu falei, putz, Ricardo, mas, cara, talvez isso não é pra mim. Eu não vou conseguir fazer tudo que um atleta faz. Ele falou, Fábio, você já faz praticamente o que um atleta faz. Você Claro. treinava todo dia. Já. Dieta, tipo, até antes de passar por ele, de ter uma orientação correta, de quantas gramas de arroz você vai comer em X refeições, quantas gramas de proteína. Eu já estudava um pouquinho, tinha uma noção mais ou menos de nutrição, tanto de treino Já estava também. no caminho e não sabia. Ia mais ou menos pelo feeling ali, né? Sentindo as respostas do corpo. E aí passou esse 1 ano de trabalho com ele, a gente teve uma grande evolução. E eu também, em paralelo a isso, eu sempre trabalhei lá na minha empresa, gosto, né, muito ainda de estar lá, mas sabe quando você sente que falta algo a mais, assim? Tava faltando alguma coisa. Algo assim para completar, assim. Eu até brinco às vezes com a minha mãe que eu não gosto muito que as coisas estejam muito fáceis. Tem que estar um pouco difícil, com um pouco de perrengue, porque eu sou muito motivado por novos desafios, assim. E aí foi quando eu iniciei todo um trabalho assim de autoconhecimento para ter clareza até do que realmente era. Até que em 2020 também, simultaneamente com tudo isso, falei, cara, por que não fazer nutrição? E aí foi quando eu tive a ideia de começar a faculdade de nutrição também, em paralelo a toda essa vida corrida aí que eu tive. E aí quando eu compartilhei essa ideia com o Ricardo, e até eu tenho o Ricardo como não somente como um coach na parte da profissão, mas como um mentor nessa área também. Que legal. Porque eu lembro que até no primeiro dia que eu compartilhei, tipo, geralmente a gente ficava 1 hora e pouco conversando. Eu ia te perguntar aqui se você tinha alguém como referência, alguém, né, que incentivava, mas acho que você já respondeu, né? É isso que o mesmo. Ricardo é uma das pessoas, sim, que faz parte dessa sua história dentro do bodybuilding. Exatamente. E aí eu lembro que a gente ficou mais de 2 horas conversando e foi 1 hora praticamente falando do protocolo que a gente ia fazer, treinamento e dieta, e a outra, Fábio, agora que você vai estar pensando em fazer isso, vamos fazer assado, tal. E dali que a gente tomou a decisão, cara, vamos competir. De uma conversa com todo esse trabalho. E, cara, eu sempre gostei muito de competição, sabe? Pelo fato de ter jogado futebol há muito tempo, vôlei, eu sempre participava muito de competições. E eu acho que eu senti um pouco de falta disso, sabe? E aí eu falei, cara... Que legal. E aí bora você lá, se então. encontrou. Né? Sim. Muito legal. A produção de OnTalk aqui, ela preparou um vídeo do seu dia a dia na academia, como que funciona, para as pessoas entenderem como que é o seu dia a dia dentro da academia. Legal, vamos lá. Vamos assistir esse vídeo e você já fazia isso diariamente mesmo. Sim. Isso é só continuidade do seu trabalho. Hoje dá pra ver que você tá bem maior, né? Olha lá, gigantesco, né, pessoal? Olha, sensacional. Sim. E até quando a gente está próximo à competição aí, Que legal. geralmente os dias, meus treinos geralmente são divididos em 3 dias seguidos, descansa 1. Geralmente nesse dia que descansa, eu só faço um cardio. Esse é seu treino semanalmente para você se manter. Não, até para competição até. Quando chega, tem uma competição em setembro do ano, tá no começo do ano, mas você já sabe que tem uma competição em setembro. Não tem toda assim, você vai treinando, mas quando chega ali perto não tem um treinamento diferenciado, continua o mesmo treino? Geralmente o estímulo é sempre próximo, a gente muda pouco o estímulo, mas o que muda bastante é geralmente a intensidade que você faz os cardios e até a frequência do cardio. Então tem o treino de musculação na academia e eu gosto até de fazer em horários separados,
que é, por exemplo, treino de manhã na academia e no final do dia, à noite, eu faço um cardio ou de bicicleta ou na rua correndo, que é para a gente até aumentar um pouco mais o gasto calórico, que é aquelas semanas finais de preparação, semanas finais, né? Quando a gente entra num pré-contest, até que a gente chama, que é de avisando o campeonato, geralmente eu gosto de fazer isso com umas 16 semanas antes. Então, 4 meses antes, que é onde a gente começa a apertar um pouco mais a dieta, aumentar a frequência desses cardios, que é para a gente poder buscar uma maior condição, às vezes a gente fala, né, de definição muscular. Legal. Eu sou um pouco curioso, né? Eu estava vendo a matéria do Netflix que hoje tem do Arnold Schwarzenegger. Isso. Ele foi tantas vezes campeão mundial, tantas vezes campeão Olímpia, né? Que fala que foi o novo campeonato que foi inventado, né? Sim. Ele fala no vídeo que ele parou para dar oportunidade para outras pessoas ganharem, né? Que ele tinha uma genética muito boa, né? Sim, diferenciado. E como você estava falando aqui agora, ele se encontrou, né, nessa questão, que ele morava numa cidade, num país distante, né? Que eu não vou lembrar o país que ele morava, eu acho que era Áustria, né? Se eu não me recordo, na Áustria. E ele não se via fazendo as mesmices que as pessoas faziam naquele vilarejo, que ele morava num vilarejo distante. E ele, da mesma forma que você falou, falta algo. E ele colocou na cabeça que ele queria, né, fazer algo diferente. Não era simplesmente a vida de todo mundo, casar, ter filho, morrer. Não, ele falou, eu vou fazer algo e eu quero ser... E ele se via, né? Ele se via participando dos campeonatos. Ele era fã de um cara que fazia o Hércules, se eu não me engano. Sim, sim. E automaticamente o cara que ele era fã virou fã dele. E ele conheceu o cara. Louco. Como que a vida da gente é. E eu achei engraçado pelo que você falou, né? Que de repente faltava algo no seu dia a dia, na sua vida, pra te completar. E você encontrou, né? Aparentemente você se sente feliz com o que você faz. Muito, muito. Eu ainda estou realizando, né? Estou cursando ainda a nutrição, mas em paralelo a isso a gente já comecei algumas consultorias, ajudando as pessoas até que buscam essa vida do bodybuilding e tudo mais. Até a gente fala que não tem nenhuma faculdade que vai ensinar o que se deve fazer como um atleta de bodybuilding deve fazer, tudo que deve. Lógico, tem muitos estudos assim que você tem que somar a isso, mas eu acho que o que manda muito é a experiência e já ter vivido o processo, sabe? Legal. Isso conta demais. Uma pergunta que às vezes a pessoa lá de casa ela tem essa dúvida. O bodybuilding e o fisiculturismo é a mesma coisa ou são distintos? Não, sim, é a mesma coisa. É a mesma coisa, não tem diferença. Não tem diferença. É o termo que a gente usa em português ou em inglês. Legal. Mas é a mesma coisa. Fábio, quantos anos você tem hoje? Eu tenho 31. 31, jovem, novo, né? Me sinto super novo. Que bom. Tanto psicologicamente e fisicamente falando. Exatamente, a idade está na cabeça de cada um, né? Que legal. Eu tenho uma dúvida. Quando chegam os campeonatos, né? Que daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês aí os campeonatos que o Fábio participou, pessoal. Quando vai começar um campeonato, você toma um bronze, você passa um óleo na pele, tem algumas mandinguinhas, alguns esqueminhas ali para que o músculo apareça mais, ou é uma impressão minha? Não, tem sim. Até esse processo a gente fala que começa em casa. Até minha mãe me ajuda bastante nisso. Sua mãe, sua família, né? São pessoas que também, pelo jeito, te apoiam muito, né? Sim. Para mim foi uma das maiores felicidades quando eu pude ganhar o campeonato aqui e para mim a maior conquista é estar com a família e os amigos ali do lado. Legal. Isso não tem preço. Vamos aproveitar então por essa pergunta, vamos passar as fotos do campeonato e as pessoas até que acompanham ele, que... Ah lá, olha que interessante, olha lá. Olha o homem que aqui é branco do meu lado, branquinho, e lá ele é mais moreno do que eu. Que legal. E o Fábio, não importa o lugar, mas o sorrisão do homem tá lá. Tem que estar, né? Sempre presente. Também. Esse que tá te entregando o troféu? É o Samuel Vieira, que é dono lá da A4, da Academia de Jaguariúna. E aí tem o procedimento que a gente tá... Ah lá, quem são esses aí? É meu pai e minha mãe. Seu pai e sua mãe. Luiz Carlos e a Sandra. Aproveitar e já mandar um abraço para eles, um beijão no coração. Um abraço, pai. Minha irmã também, você conhece? A gente treinava, pelo jeito ela continuou treinando e eu não. Eu parei de treinar. Ai. Até você tinha perguntado do processo lá da pintura. Isso. Começa até no dia anterior com uma esfoliação na pele. Você fazendo uma esfoliação na pele até para a tinta poder pegar melhor.
Lá é uma tinta mesmo, de verdade, com um revólverzinho. Aquela ali que você tá bem moreno é uma tinta. Como se fosse uma tinta você própria para não aquilo. foi um bronzeamento, não foi nada. Não, é tinta Porque eu fiquei curioso, né? Eu tava vendo as fotos dele lá, stalkeando no Instagram lá, né, pessoal? Mas quem quiser acompanhar o trabalho do Fábio, tá aqui no rodapé, vai aparecer para vocês, tá? O nome dele, o QR Code, se você quiser conhecer o trabalho dele. E o telefone para contato, quiser uma consultoria, esse é o contato do Fábio Richter, tá, pessoal? E aí eu fuçando lá, stalkeando, não sei se eu estou stalkeando, não sei a diferença, mas eu fuçando lá no Instagram dele lá, falei, caramba, mas o Fábio é branquinho, eu conheço o Fábio faz muito tempo, ele é branquinho e ele tá mais moreno que eu. Pode? Como que pode, né? E eu fiquei assustado por causa disso, porque eu falei, se ele bronzeasse assim tão próximo do campeonato, ele ia ficar vermelhado. Não. E se ele pegasse muito sol, né? Porque você é bem branco, né? Sim, bastante. Você é branquinho. Ele vai ficar vermelho. E lá eu não vejo ele vermelho, eu vejo moreno. Eu falei, alguma coisa tem aí. Então esse é o processo, esse é o procedimento. E até passam 2 mãos até de tinta, e aí antes de você subir no palco, tem as pessoas que passam o brilho, que é como se fosse um retoque final, que daí realça um pouco mais até. Esse procedimento, ele é obrigatório no campeonato ou vai de pessoa para pessoa? Você treinou e você acha que da forma que você está, não, eu não quero passar nada, eu quero fazer sem passar nenhum produto. Não tem problema nenhum, pode ir sem passar nada, mas você vai estar em uma grande desvantagem. Porque realça muito mais. Realmente, né? Dá pra ver que... Os cortes, as profundidades ali do músculo realçam muito mais. Vamos reprisar novamente a imagem do campeonato com as fotos. Olha só, não sei se dá para pausar essa foto, mas olha só como que fica bem definido a sua musculatura, os desenhos, né? Então isso quer dizer que uma pessoa sem esse desenho, essa tinta, teria desvantagem com você. Ou você mesmo, se você não tivesse passado... Teria desvantagem. A tinta também não vai fazer muita mágica, né? De definição e tudo mais. Tô imaginando as pessoas lá em casa pintando o corpo amanhã. Vai pra praia. Mas que ela realça, assim, sabe? Um trabalho bem feito. O abdômen seu, né? Ali tem os gomos, não sei como que fala hoje em dia. Antigamente falava os gominhos, tanquinho, né? Os gominhos. Ali você tem... Cada pessoa tem uma diferença, né? Em números de quadradinho, né? Ali você tem 5, né? Falta 1 ali e tal, para 6. Mas tem gente que tem muito, né? Sim. E tem uns que não tem nada. É muita estrutura corporal, né? Até a gente fala muito isso, assim, o bodybuilding ele é muito a genética e a estrutura da pessoa. Mas tudo isso conta pros jurados. Na hora que eles vão dar sua pontuação ali, o seu abdômen, seu bíceps, o tríceps ali. Na minha categoria, o que eles mais olham? Proporção, volume e condição. Que legal. Até a proporção é um dos principais aspectos. Aí. Todos os movimentos do homem ali já são tudo... tudo que ele vai fazer, ele faz forçando, né? Dá pra ver que você tá segurando o troféu e que a outra mão está forçando com a mão fechada lá. Que interessante. E a questão das poses também. Todo o processo não é fácil, é bem difícil, né? Mas a questão das poses ali é uma coisa que é bem difícil, cara. Você pode estar, às vezes, com o melhor físico, só que você pode perder para um cara que não está tão bem quanto você, mas ele posa melhor. Sabe se expor o corpo. Exatamente, porque tem técnicas onde você esconde seu ponto fraco, realça seu ponto forte, sabe? Então... Eu acho que até uma das partes mais difíceis do bodybuilding são as poses. Você já participou de quantos campeonatos? Foram 3 campeonatos. O primeiro foi o ano passado, em março. O segundo foi, daí nesse eu peguei classificação para o Nacional, que foi em novembro. E 2 semanas depois foi no Samuel Vieira Show, que foi lá em Jaguariúna. Você sonha em participar de um campeonato mundial ou você já participou de um campeonato mundial? Não. Não, mundial não. Eu tenho muita vontade em fazer um campeonato internacional. Isso eu tenho, sim. Internacional. Sim, mas eu também não tenho... Não necessariamente mundial, mas um nacional. Sim, mais pela experiência, assim, de viver, estar em outro país e tudo mais. Eu fiz viagens, assim, mais a turismo, mas seria muito interessante viver isso, ter experiência lá fora e tudo mais. Eu tenho uma vontade disso, assim. Que legal. Galera, esse é o nosso bate-papo com o Fábio Richter. Estamos contando aqui um pouquinho da história dele dentro do fisiculturismo, falar no português mais básico e tradicional aqui pra gente. E esse é o trabalho
que ele exercita, que ele vem tendo ao decorrer desses anos para ter esse resultado, para se tornar essa máquina que o homem é hoje aqui. E eu me sinto muito orgulhoso de poder tê-lo aqui nesse bate-papo e contar essa história e ficar arquivado, porque vai ser um registro que daqui 10, 15, 20, 30 anos você vai lembrar e vai saber, né, aonde você conseguiu chegar através dos seus esforços, que é motivo de orgulho para sua família, que eu vejo que te acompanha, te dá suporte. Sim. E a pessoa que tem a família que apoia, o resultado final é esse, né? Uma pessoa vitoriosa, uma pessoa como você é, que estudiosa, se dedica no seu trabalho, gosta do seu trabalho, como acabou de falar, do que faz. De tudo. E está agora na nutrição, né? Nutricionista. Sensacional, é motivo de muito orgulho. Acho que quando sua família estiver assistindo, eles vão sentir dobrado essa emoção que eu tô tendo de receber você aqui, Fábio. É uma honra mesmo. Não, ótimo. Até eu falo que a família é a base de tudo, né? Ali é a base da onde você constrói um caráter, ser humano, um respeito, educação. Então, com essa base bem consolidada aí, você consegue chegar em qualquer lugar. Legal. Né? Galerinha, a gente vai pro comercial e daqui a pouquinho a gente tá de volta para continuar esse bate-papo com o Fábio Richters, o homem que é o monstro de Jaguariúna. Nós somos a DN Suplementos, uma empresa que oferece soluções para a saúde, beleza e bem-estar, através de produtos que combinam fórmulas inovadoras com as últimas descobertas científicas aliando qualidade, eficácia e tecnologia. A nossa missão é promover saúde física e emocional através de produtos de alta qualidade que contribuem para tratamento, prevenção e autocuidado. Cuidar da saúde e do bem-estar é a base para uma vida plena e realizada. Galerinha, esse nosso bate-papo acontece, eu não posso deixar de lembrar dos meus patrocinadores, meus apoiadores e agradecer por essa parceria que é a Bem-Estar, a Barraca do Teca, o restaurante O Favorito, RBS Transportadoras, o Bar do Mineiro, o Lindóia Lanches, a Adega do Carlinhos, Suíte Moda Masculina, Sushi Sato e 1001 Utilidades. Obrigado por essa parceria, tamo junto, sempre sucesso! Voltamos, galera, com esse nosso bate-papo com o Fábio Richters, tá aqui do lado. E esse bate-papo tá sensacional. Espero que você acompanhe até o final, porque tem muita coisa para ele falar aqui do bodybuilding, né? O fisiculturismo no nosso português. E se você quiser entrar em contato com a nossa produção para fazer um bate-papo, apresentar o seu trabalho, alguma coisa que você acha interessante, que vai agregar nesse nosso bate-papo, a porta está aberta. O telefone para contato é o 019 99336 4150. Principalmente você que é aqui da cidade de Mogi Guaçu, Amparo, Pedreira, Posse, Jaguariúna, da RMC, região metropolitana de Campinas, o pessoal do Circuito das Águas e também a Cidade das Flores, aqui, Olambra, tá bom, pessoal? A porta está aberta, é a casa de vocês e bora fazer mais bate-papo que tá legal, tá gostoso aqui com o Fábio. Tá ótimo. Fabão, a gente já falou um pouquinho da sua estrutura familiar, né, dos seus trabalhos, né? O homem não tem só um trabalho, ele tem 2 trabalhos aí já, tem 2 faculdades, graças a Deus. Então, toda a estrutura que vem fazendo com que o resultado seu seja positivo, né? E a pergunta que não quer calar, tem namorada? Não, tô solteiro por enquanto. Tá solteirão. Então, mulherada, o homem, além de ser simpático, gente boa, olha o sorriso do cara, né? Tá na área, tá nas pistas, por enquanto, né? Até a donzela conquistar o coração do homem, e aí não tem mais pra onde correr, aí fica tranquilo, né? Vai achar o sapatinho de vidro, né? Com certeza. Legal, show de bola. Fabão, você, no seu dia a dia, tirando os treinamentos, tem alguma outra coisa que você gosta de fazer? Eu gosto bastante de, além de estar sempre estudando, além das coisas da faculdade, agregando a cursos externos, sabe? E outros tipos de assuntos também me interessam bastante. Eu gosto bastante de acompanhar política, até de ler bastante sobre isso e tudo mais. E leituras, assim, do modo em geral. E até leituras que melhoram,
de alta performance e tudo mais, entender como a nossa mente funciona, sabe? São assuntos que me interessam bastante e eu gosto bastante de estudar ali quando eu consigo encaixar dentro do dia a dia. O homem está preparado para quase tudo, né? Pessoal, você aí de casa que gosta de política, o resultado para a política, como ele acabou de falar, é o estudo, é o conhecimento, né? E eu acredito que tudo, não só no Brasil, mas no mundo, no estado, né, e no município, depende da política. Então, para a pessoa fazer parte da política, né, estamos aí a próximo um ano das eleições, né, se você tem interesse em fazer parte da política, estude, aprenda, porque as coisas só mudam com a educação. E a pessoa bem educada, bem preparada e estudada, o resultado final é a vitória, né? Eu peguei um ganchinho para falar da política, eu já tive um mandato de vereador, né? Eu não gosto muito de ficar falando sobre mim, porque o bate-papo é do Fábio, mas se você tem interesse e quer ser uma pessoa de dentro da política, estuda, se prepara, que tudo depende da política e precisamos de pessoas boas, né, de pessoas de bem. Eu costumo falar que enquanto pessoas boas não se interessam pela política, há pessoas mal intencionadas que se interessam e acabam usufruindo desse benefício que poderia ser usado por pessoas boas e fazer coisas boas para os munícipes, né? Então, gente, se interesse, né, porque tudo depende da política. Sim, eu acho que até só para a gente finalizar esse tema, até para a gente poder cobrar da melhor maneira, a gente precisa ter bastante embasamento, conhecimento para saber poder direcionar e escolher as pessoas corretas. Ter discernimento e saber para quem que está votando. Isso aí. Parabéns. Fábio Richter é um exemplo de pessoa e politizado. Sensacional. Essa parte eu não sabia, não. Estou mais feliz ainda em saber que ele gosta de política. Galera, nesse segundo bloco, preparamos para vocês aqui os campeonatos, né, que ele participou. A gente vai colocar para vocês e ele vai explicar como funciona e quais foram esses campeonatos que ele participou. A gente vai colocar o primeiro vídeo para vocês aí e a gente vai perguntando como foi a sensação desse campeonato, se foi o primeiro, se já tinha participado de outros, né? Eu acho que até o que vai passar aí não é o do primeiro. O do primeiro até foi uma sensação inexplicável, foi até um pouco no susto, porque por mais que a gente tinha essa intenção de competir, já tinha combinado com o Ricardo e tudo mais, ele falou, cara, vamos fazer uma preparação, mas sem data definida, sem campeonato definido, só para ver como o seu corpo vai responder. Eu falei, tá ótimo, beleza. E a gente começou, Eu até fiz uma viagem para o Nordeste umas 4 semanas antes, voltei, eu até falei, putz, Ricardo, eu tinha essa viagem, eu falei, cara, vai lá, tranquilo, volta, depois quando a gente vê, a gente faz mais algumas semanas e depois faz uma semana de finalização, mas a semana de finalização que é o momento que a gente tira um pouco de água do corpo, aumenta o carboidrato e tal, que é a semana preparatória para um campeonato. Mas até a ideia não era nem participar de um campeonato, era de fazer esse processo só para ver como que o corpo iria responder, né? E aí passou essas 4, 5 semanas até depois dessa viagem, eu cheguei lá, acho que era um feriado, numa segunda lá, que eu tinha combinado de treinar com ele. E aí ele chegou, Fábio, tem uma proposta para te fazer. Aí eu falei, mas como assim? Ele falou, vamos na Moscow Contest de Campinas sábado? Eu falei, você tá louco, Ricardo? Como assim? Ele falou, cara, vamos, você tá bem e tal, não sei o que, nananana. Eu falei, puta, cara. Aí a gente pegou, treinou, até numa academia lá próxima. Aí ele chamou um cara que já foi presidente de uma das federações aí do fisiculturismo aqui no Brasil. E aí o cara foi me avaliou e falou, cara, é só pintar e subir. Eu falei, puta. Ele falou, cara, mas pensa aí hoje. Esse foi o primeiro campeonato? O primeiro campeonato. Isso foi numa segunda-feira. Que cidade? Eu tava lá em Campinas, treinando com ele. Acho que era um feriado até nessa segunda-feira. Aí eu peguei e voltei pra casa e fiquei pensando. Ele falou, cara, amanhã cedo você me liga e confirma se você quer ir ou não. Mas, cara, eu saí de lá já decidido, né? Você já queria participar, já era um desejo lá no fundo do coração. Aí na terça-feira eu liguei e falei, cara, vamos nessa aí, vai. E aí, depois que tudo aconteceu e tal, quando eu tava descendo do palco, até que na minha primeira competição eu fiquei em top 5. Legal. Tinha até bastante competidores e tudo mais, mas foi uma experiência incrível, assim, pra mim eu até falo. Eu fiquei em 5º colocado, se eu tivesse ganhado, acho que eu teria a mesma felicidade, sabe? A emoção já estava lá. Foi algo assim, tipo... Milhão. Porque parece que é um momento onde você para e olha para trás, assim, tudo que você já fez. Esse campeonato é o que teve, foi em Campinas mesmo. Foi o primeiro, até acho que não tem vídeo dele aí. Mas foi até o que eu peguei a classificação pro Nacional, que a gente vai passar aí também. Legal. E aí eu falei, cara,
E Que nesse sensação. primeiro você ficou em quinto. Fiquei em quinto. Esse é o que? O regional? É, regional. Que a gente Regional. chama. Isso, regional. Que aí no regional você participa dele e pega a classificação para poder ir no nacional, né? As suas colocações são sensacionais, porque por ser a primeira vez e você ficar em quinto, ao decorrer dos outros campeonatos você teve outras colocações que a gente vai colocar aqui, inclusive, vamos passar aqui, e aí a gente fala um pouco sobre esse. Aí você acabou de falar do primeiro, né? Isso, do Então primeiro. agora vai passar um aqui e a gente vai falar um pouquinho sobre ele. É, aí depois... Aí... And we're down we go. Oh, we're down we go. So we're down we go. Way down we go. Oh, you let your feet run wild. Rapaz, que legal, né? Esse campeonato aí qual que é? Esse daí foi o nacional. Aí O até nacional. o que eu estava comentando antes foi o regional, que foi meu primeiro, peguei a classificação para ele. O regional foi em março do ano passado. Que legal, cara. E aí eu peguei e preparei o restante do ano para ele, foi no final de novembro, né? E aí no decorrer do ano até que daí o Samuel Vieira lá de Jaguariúna também conseguiu puxar ou fazer a edição do campeonato dele lá, que foi 2 semanas até depois desse. Aí foi onde eu consegui participar Que dos legal. 2 campeonatos. Eu tenho uma pergunta. Nos movimentos que vocês fazem ali, os técnicos do jurado eles estão ali observando, mas tem movimentos que são obrigatórios? Vocês têm que fazer certos tipos de movimento, que nem na ginástica artística ou não? Ótima pergunta, excelente pergunta. Tem as poses compulsórias, que a gente chama. Essas poses compulsórias são as que valem nota e as que os juízes usam para comparação. Então, até quando você vai numa competição de bodybuilding, sempre o atleta que estiver no centro do palco é o referência. Então, geralmente, ele que está, no dia, está com o conjunto um pouco mais completo. Os E aí, movimentos. Isso, e ele serve um pouco de comparação De para os referência. demais. Exatamente. Sensacional, Tanto é que que eles legal. vão fazendo as trocas. O número 3 toca 4 e tal. E quem ficar geralmente no centro é quem vai ficar nas primeiras posições. E até as apresentações, que é com música e tudo mais, isso daí não são em todas as categorias que tem. Na categoria que eu participo, que é a Class Physique, tem. E ela não conta ponto até. Ela é um complemento do show. Então tem as poses compulsórias, que tem a análise técnica ali dos árbitros. Aí quem vai para as finais, que daí geralmente acontece no período da tarde, aí você entra, faz a sua apresentação e depois tem o confronto das finais ainda. Que legal. Que interessante, pessoal, você aí de casa, para vocês verem como que é a coisa. Ele saiu, teve um convite para participar de um regional. Dentro desse regional ele ficou em 5º lugar, teve uma colocação de 5º lugar. E dessa colocação você teve o privilégio de participar do nacional. Isso. E no nacional você ficou em qual colocação? A nacional eu fiquei na Novice, fiquei em 4º colocado. Em 4º colocado. Um país grande como é o Brasil, com quase 300 milhões de habitantes, né? 200 lá vai cacetada milhões de habitantes. Quantas pessoas participam do fisiculturismo e você ter na sua mente, no seu psicológico, né? Talvez estava preparado ou não, você pensar, poxa, cheguei, eu estou aqui, deixou o cartão de visita e representou, né, uma cidade, querendo ou não, não sei se você tem apoio da cidade de Jaguariúna, mas quando um atleta, uma pessoa, ela sai para participar de um campeonato, seja ele qual for, ele sempre lembra das origens dele, da casa Com dele, certeza, né? com Então, quando a gente ama a cidade que a gente mora, a gente acaba levando o nome da nossa cidade. Não sei se você pensa assim. Sim, não, com certeza. Eu acho que vem junto com a base, né? Tanto com a família, a cidade onde você foi criado, eu acho que sempre vai estar nos nossos corações e vai fazer parte da origem ali, né? De quem você é, né? Que legal. Uma pergunta. A sua alimentação, você mantém ela anualmente, dia a dia, semanalmente, né? Dentro de um ano? Ou quando chega perto do campeonato você muda a alimentação também? Ótima pergunta também, até para o pessoal ficar inteirado mais ou menos como que é a vida de um fisiculturista, né?
Geralmente é uma preparação para o campeonato, às vezes pode demorar até 1 ano de preparação. Se a gente contar a época do off-season, que nós chamamos, que é, por exemplo, off-season, é quando por exemplo, seu metabolismo basal é de 2.000 calorias, mais seu gasto diário é de 1.000 calorias. Então, são 3.000 calorias que você gasta no dia. O off-season, você vai ter que comer mais do que 3.000 calorias, que é justamente a época onde você vai criar mais massa muscular. Só que juntamente com massa muscular, você acaba ganhando um pouquinho de gordura, né? Isso faz parte do processo. E aí, depois daquela fase que eu comentei com você, o pré-contest, que são as 16 semanas, aí nessa fase que é onde a gente começa a reduzir a comida e das suas 3.000 calorias, a gente diminui essas para 2.500 e aí vai reduzindo para entrar em déficit calórico, que é até como processo de emagrecimento também funciona desse mesmo jeito. Você entra em um déficit calórico, que é continha de matemática pura, né? Você gasta tanto e vai consumir tanto. Então você vai criar um déficit ali. Em cima do que você está falando, pegar um ganchinho e fazer uma pergunta. Eu tenho um amigo, né? Até mandar um abraço para o Gerson do Gás, né? Ele luta queda de braço, né? E ele estava comentando comigo que durante a semana do treino do campeonato nacional, que ele vai participar da queda de braço, ele toma muita água. E ele disse que para pesar, na hora da pesagem, se ele passar a semana inteira tomando muita água, ele disse que emagrece. Desincha. A pergunta é para você, para explicar, porque eu não sei direito, mas eu queria perguntar se isso é mito ou é verdade. Sim, no caso do esporte dele, até não sei, eles devem usar isso mais como estratégia para reduzir o peso. No caso do bodybuilding... Isso, ele falou isso, agora eu me recordei. Sim, no caso do bodybuilding também é usada essa estratégia, mas é justamente para você eliminar toda a água que você tem no corpo. Você viu aquelas fotos ali que a pele estava bem colada com o músculo? Certo. Justamente a gente começa uma ingestão de água maior do que o normal, no início, há uns 10 dias antes da competição, e aí isso a gente vem subindo, degrauzinho, chega até 10 litros na água do dia, e aí um dia antes da competição, a gente diminui bem, isso vai variar muito do tamanho da pessoa, de quantos quilos a pessoa tem e tudo mais. Legal. Aí você diminui bem o volume de água, eu, por exemplo, vou até 10 litros, depois, por exemplo, se eu vou competir no sábado, na sexta-feira eu reduzo para 2, terminando de tomar esses 2 litros até 5, 6 horas da tarde aí. Que daí a gente elimina toda a água que você tem no corpo e fica praticamente só músculo e pele, né? Que é onde vai realçar um pouco mais. Que legal. Eu tenho mais uma pergunta para você, Fábio. Você tem o ano inteiro, né, regradinho e tal, mas depois que passa um campeonato, você tem aquele dia, o dia D, que você pode dar aquela relaxada, ir numa churrascaria e comer à vontade? Como que funciona isso aí? Você tem, não tem? Certeza. Como que é? No dia depois da competição já começa. Já tá liberado. Pode comer lanche, pode... Né? Sim, até nos 2 últimos campeonatos aí, no último foi bem legal, que tava todo mundo aqui em Jaguariúna, foi todo mundo lá pra casa, lá a gente pediu acho que umas 10, 12 pizzas lá. Nossa, e comemos. só isso? Eu comi uma sozinho. Só isso, só o teu nome. Imagina uma pizza só pra tampar o buraco do dente. Eu perguntei também, porque eu estava vendo uma matéria, né? Estava vendo uma matéria do The Rock, né? Aquele ator famoso, né? Sim. E ele parece que ele acorda 4 horas da manhã e ele treina, depois ele vai pro estúdio, ele grava, né? Vocês que são bem ativos, vocês estão sempre, né, na correria, né? E ele falou que ele tem uns dias certos, que ele treina, mas tem um dia que aí ele come não sei quantos hambúrguer, que aí ele tá liberado esse dia, mas depois tem que voltar na pegada para perder tudo. Exatamente. É que também quando a gente está no processo da competição, geralmente você tira esses dias, essa alimentação livre, para poder puxar o máximo de condição ali, chegar ao máximo definido possível. Mas normalmente, no processo normal, sempre tem eu até gosto de liberar às vezes 1 ou 2 refeições livres para a pessoa, dependendo do objetivo da pessoa, né? Eu não vejo problema algum. É até melhor, porque se você fica muito tempo sem essa refeição livre, começa a virar algo de uma ansiedade e tudo mais, não é tão saudável assim, sabe? Ser 100% assim, regrado. Galera, eu tô aqui dando risada porque é o seguinte, né? Eu olho aqui a estrutura do homem, né? E me vejo, né? Falo, poxa, eu tô bem fora do peso, né? Hoje eu peso 104 quilos, eu tenho 1,78 de altura, então, para mim,
eu acho que não sei se você consegue falar assim conversando aqui, mas eu acho que eu deveria estar pesando ali em torno de 89 quilos, né? Na casa dos 80. É de 82 a no máximo 89. Sim, por aí. Se mais ou pesar menos. 79 ainda está dentro da medida. Se Vai eu não me engano. depender, se você for uma pessoa que tiver bastante massa magra, pode ser que até passe disso. Mas o natural ali seria mais ou menos entre 82 até 87, Ou seja, 88 por aí. eu estou com 22 quilos, né? A mais do que eu deveria estar. Eu estou pegando esse gancho para falar disso, porque é para você refletir aí na sua casa, né, pessoal? Se você está sedentário também, se você está se cuidando, porque a saúde é uma das coisas que mais tem sido tocado o assunto, né, nesse século XXI, né? Que as pessoas hoje são mais vaidosas, né? As pessoas se cuidam mais e estão vivendo mais também, né? Sim. E até eu falo que não é uma questão assim, muitas pessoas falam, não tenho tempo. Tempo todo mundo tem, né? São as 24 horas do dia, são iguais para todo mundo. O que vai mudar de uma pessoa para outra são as prioridades. Então, se você prioriza a sua saúde, quer ter longevidade, você vai conseguir um espacinho do seu dia ali para conseguir encaixar uma atividade física, conseguir alinhar a sua alimentação, não tenho dúvida disso. Que legal. Eu ia fazer uma brincadeirinha aqui, mas eu vou até fazer. Olhando para o homem de perto aqui, o Capitão América, você tá ali, né? Aí o pessoal deve brincar até com você. Briga, Acho que todo mundo, ô Capitão América. Ah lá, não tem como. Steve Rogers, tá? Fábio. Cadê o escudo? Fábio, a gente preparou aqui mais um vídeo seu. A gente falou de uma quinta colocação, uma quarta colocação, e agora a gente tem preparamos o melhor para o final, né? Aqui, Sim. que é a sua colocação de primeiro lugar. Exatamente. Vamos colocar aí, pessoal, a produção? Vem de Jaguariúna. Esse campeonato, Fábio, ele é o quê? Ele é regional? Sim, ele é o regional, só que é de outra federação, até diferente daquele outro campeonato, que é da NPC. Esse é da NABA e foi um campeonato realizado em Jaguariúna pelo Samuel Vieira. Ali até mandar um abraço pro Samuel, porque Que legal. nesse processo até de fisiculturismo aí, ele me ajudou muito, treinando poses, dando dica de treinamento e tudo mais. Ele já foi um fisiculturista aí de muito sucesso também. E como foi a sensação de se consagrar em primeiro lugar dentro da sua casa, na sua cidade? Cara, foi único. É até difícil Porque explicar. a gente, como eu te falei, né, eu te conheço a longas datas, né, posso falar que sou seu amigo, mas teve todo o processo que passa um filme na sua cabeça, acho que está fazendo esse bate-papo aqui, passa todo um filme de tudo que você fez, né, aí você foi lá, encaixou quinto lugar, participou do Nacional, encaixou quarto lugar, aí jogou, participou, lutou, não sei como funciona a palavra certa, Sim. participou de mais um campeonato aí regional e pegou a primeira colocação dentro da sua casa, dentro do seu espaço, que também, né, parabenizar todos os organizadores, que não é uma coisa que a gente vê falar sempre, né? Sim. Eu acho que dentro dos últimos anos foi o primeiro que teve em Jaguariúna. Teve um, mas há muito tempo atrás, eu na época nem acompanhava muito. Não, por isso que eu tô falando, recentemente, nos últimos anos... Não, né, sim, é o primeiro que tem aqui. Está crescendo muito, acho que até isso daí. E, cara, e até foi engraçado que no dia eu participei de duas categorias. Essa geralmente é a categoria que eu sempre participo, que a gente chama de Class Physique. Uma pergunta, E antes aí- que você fale. A categoria seria o quê? A pesagem? Dentro das categorias, tem as pesagens também. Por exemplo, tem a Open Bodybuilding. A Open, os critérios são um pouco diferentes, assim. Até a sunga é diferente, aquela sunga um pouquinho menor. Legal. Aquela que eu uso é um pouquinho maior, que já é da categoria Class Physique. Tem a Men's Physique, que é aquela que o pessoal vai de bermuda. Que legal. Então tem E diversas as duas categorias. que você participam são quais? Então, eu sempre vou na Class Physique. Aí até nesse campeonato que foi do Samuel, eu falei, eu vou participar da Bodybuilding também. Que foi até mais cedo. E aí nessa Bodybuilding eu fiquei em segundo. Falei, puta, eu quase ganhei. Cara. Foi logo que começou, foi
O campeonato começou, acho que era 1 hora da tarde. Foi uma das primeiras categorias que eu competi e a minha mesmo ia ser no final da tarde. Acho que foi lá para 6 horas da Então, noite. nesse dia específico, nesse campeonato, você participou de duas categorias. Duas categorias. Eu já tinha batido na Em trave. uma você ficou em segundo em lugar. segundo. E na segunda. Ah, tanto é que nas fotos que a gente mostrou agora há pouco, tem um que você tá com sua família, tem 2 troféus no chão. Isso, Agora exatamente. tá explicado por que que o homem tinha 2 troféus. Na verdade, foram 3 troféus desse 3? dia. Foram. Sensacional. Porque aí foi esse do segundo colocado, e aí depois eu fui na minha categoria realmente, que foi lá para umas 6 horas da tarde, aí eu ganhei. E a categoria era dividida assim, iniciantes, novices, acho que tem juvenil, até 1,75 m e acima de 1,75 m. Eu ganhei a minha de acima de 1,75 m, e aí depois todas essas outras categorias tiveram um vencedor. Aí pegaram todos os vencedores e a gente chama do overall, que é quem ganha de todas as categorias, né? E aí foi, nesse anúncio aí, foi com a hora que eu ganhei o overall. Por isso que eu já estava até com uma medalha Que aqui, legal, né? que legal. Pessoal, como eu digo sempre, tudo que é pão dura pouco, né? Estamos chegando ao fim desse bate-papo. Quero deixar aqui para vocês o recado, pessoal, que depois que passa na Mídia TV esse bate-papo, a gente consegue colocar ele no YouTube. E depois, se vocês quiserem acompanhar o reprisado no YouTube, é só colocar Bate-Papo com o Xande, que você encontra todas as entrevistas que passaram aqui pela Mídia TV, lá no Bate-Papo com o Xande no YouTube, tá bom? Fábio, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo até a Mídia TV, a nossa casa aqui, fazer esse bate-papo. Quero agradecer a produção, Ronaldão, você manda bem demais aí, editor, colocou aqui pra gente aqui, obrigado por essa parceria que a gente tem. E sou grato muito a Deus por esse espaço na Mídia TV, e eu não posso não lembrar do ser extraordinário que deu esse espaço aqui na Mídia TV. Sou muito grato, então tenho que agradecer a Deus muito por esse espaço, que eu também estou muito feliz de estar aqui na Mídia TV. E obrigado de coração por ter vindo até aqui. E a porta está aberta quando você participar de mais campeonatos, quando Com você certeza. quiser voltar, né, a casa é sua. Só tenho a agradecer aí a oportunidade para a gente... Estica o braço, estica o braço. Olha o braço do homem. Sensacional, sensacional. Não, só agradecer a oportunidade por estar falando um pouquinho do nosso esporte, né, do fisiculturismo, compartilhando um pouquinho até da minha rotina, do meu dia a dia aí. E também aproveitar e mandar um abraço aí para toda a minha família e amigos. Eu ia falar isso agora. Que vão... Pode falar, mandar um que abraço para vão quem com você certeza quiser. acompanhar isso daí e que são a base do meu dia a dia, das minhas vitórias, das minhas derrotas, são eles que estão sempre ali do meu lado e dando todo o apoio possível. Show de bola. É isso, pessoal. Até a próxima. Tamo junto. Até mais.